Bom, vamos lá, vamos às notícias polêmicas do dia, né? Que começamos com essa polêmica aqui. Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central, diz jornal. Então, Moraes teria dito em uma das conversas que gostava de enforcar o dono do Master e afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Vamos lá, ministro Alexandre de Moraes teria procurado, eu vou falar teria procurado, vocês vão entender por quê, Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, 4 vezes para falar em pressão em favor do Banco Master, de Daniel Worcaro, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro. A informação é da jornalista Malu Gaspar, do jornal Globo. Segundo a jornalista, foram feitos 3 contatos por telefone, ou pelo menos uma vez, Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Worcaro. Moraes fez ligações para saber do andamento da operação de venda para o Banco de Brasília, né, o BRB, que é do Ibanez lá, e em que o Ibanez, na verdade, não que seja do Ibanez, né, mas é o banco regional, né, de Brasília. Então, que o Ibanez ele acaba escolhendo todos aqueles que coordenam o banco. E em julho desse ano pediu para que o presidente do Banco Central fosse a seu encontro. Então tá aqui. Moraes teria dito em uma das conversas que gostava de Worcaro e afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Esse argumento era frequentemente utilizado por Daniel Worcaro. O ministro teria pedido ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava, à época, pendente de autorização da autarquia, o que não ocorreu. Na conversa, segundo as informações do jornal Globo, Gabriel Galípolo teria informado a Moraes que os técnicos do Bacen tinham descoberto as fraudes no repasse de 12 bilhões em créditos do Master para o Banco Regional de Brasília. O ministro teria, então, reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria como ser aprovado. Então, vamos lá. E aqui também fala do escritório da esposa de Moraes, daquele contrato de 129 milhões, que ela recebia mensalmente 3,6 milhões desde o início de 2024, para advogar para eles. Então, eu trouxe para vocês um trecho do ICL falando sobre isso, tá? Mas, gente, vamos lá. Vamos através do Superchat e do Super Stickers, vamos lá? Ou também através do folhademocrata@gmail.com. Quem pode mandar 5, quem pode mandar 10, gente, agora é a hora. Quem tiver aqui, vamos lá. Eu sei que é final de ano, que já tem bastante gente viajando, que não tem muita gente acompanhando, mas a gente continua aqui, né? Porque o Brasil não para. Então, bora lá. Vou trazer o trecho do ICL que fala sobre isso, que eles foram os mais categóricos no acompanhamento desse assunto, tá? Então, eu vou colocar aqui já de antemão para a gente assistir junto a análise que eles fizeram agora há pouco. Caso comprovado, então o negócio não tinha mesmo como ser aprovado. Só lembrando que no dia 18 de novembro, a gente falou muito sobre isso no ICL, né, César? Que a Polícia Federal estava prendendo o Worcaro, os outros executivos também por envolvimento com as fraudes, e o BC decretou a liquidação também extrajudicial do Master. E ninguém respondeu à reportagem da Malu Gaspar também, nem o Moraes, nem o presidente do BC quiseram comentar. A história está a manchete aqui na nossa tela também. Quero passar aqui para te ouvir. Eu demorei um pouco mais, né? Fiz um pouco uma digressão aqui, mas porque a história realmente tem vai e vem e é complexa. Claro, não. Você fez um preâmbulo maravilhoso, aliás, não foi nem digressão, introduziu com a maestria com que você sempre faz. Gabi, 2 coisas. A primeira coisa, quando esse negócio surgiu, eu disse que era uma aula de sociologia. Por coisa de contas dessa natureza, por conta da riqueza do processo, dos atores envolvidos, da complexidade que geralmente envolve a nossa vida social, tá? A segunda coisa, o Demore disse, foi que me parece pertinente suscitar, o Demore disse, olha, esse é um caso tão grande que talvez não dê nada para ninguém. Ele até utilizou o termo too big to fail, que se utiliza em inglês, né? Quando, por exemplo, uma instituição financeira é grande demais, e aí a gente sabe que os governos vêm ao socorro de eventuais instituições que estejam falindo, daí o termo. Essa questão do Banco Master é isso.
É uma aula de sociologia que... É grande, too big to fail, grande demais para dar errado, né? Para falhar. Envolve os principais atores da República e a gente vai ver até onde isso vai. Porque em determinado ponto, não tenho a menor dúvida que esses processos já estão em curso, vem uma operação abaixo, vem uma estancar a sangria, e a ideia é que pare em determinado ponto dessas investigações, principalmente que a PF está fazendo. Aí vocês veem o Vorcaro, o Daniel Vorcaro. Agora, Gabi, com relação a especificamente isso, para te devolver a palavra, a gente precisa ver se tudo isso tem lastro ou não, se isso faz sentido ou não. Agora, eu já vou, para não adotar uma postura em cima do muro, eu já vou te dizer o seguinte: independentemente disso proceder ou não, o fato é que o escritório de advocacia da Viviane a Moraes, a esposa do Moraes, tem sim um contrato, ou tinha um contrato com o Banco Master, do Vorcaro, que previa o pagamento de 129 milhões de reais, com parcelas de quase 4 milhões de reais por mês. Ora, isso já é o bastante para que a gente traga o tema para o debate público, no sentido de ter que combater essa dinâmica de porta giratória, Gabi, segundo a qual as pessoas fazem a maior farra, tá bom? Não estou falando necessariamente do ministro Alexandre de Moraes, mas é óbvio, veja, também me parece ingenuidade, Gabi, negar o fato de que por que alguém como Vorcaro pagaria 129 milhões de reais por uma causa, acho que se não me engano, não me falha a memória agora, de calúnia, de difamação. O banco é citado 77 mil vezes. Ela atuou em um único caso e consegue um contrato de 129 milhões de reais. Me parece óbvio que é porque nesse contrato vem, de alguma forma, o acesso a um magistrado da Corte Constitucional do país. Então, independentemente de quem seja, Gabi, a gente precisa, enquanto nação... Obrigada, Xanda. Gente, vamos lá, vamos pingar com a gente aqui. Estamos trazendo informação de agora há pouco. Isso aqui passou agora há pouco, acho que era umas 5h30 da tarde, eu estava assistindo. Eu falei, não, já vou levar para a gente ver essa análise, que esse assunto tá pegando hoje e tá pegando justamente com as mídias progressistas, pela repercussão da reportagem da Malu Gaspar do Google. São trabalhar processos que sejam capazes de evitar essa dinâmica de porta giratória. O cara fica no Estado, depois ele vai para a iniciativa privada e ganha dinheiro, ou ele tem familiares que estão na iniciativa privada e, de alguma forma, o acesso dele é valorizado através desse tipo de iniciativa. Me parece que isso é o que está em jogo aí. Eu vou continuar criticando o que eu achar pertinente criticar, Gabi, independentemente do trabalho que o Moraes tenha feito e que é importante e que eu valorizo e que eu acho que ele se conduziu de uma maneira muito adequada, principalmente na defesa da nossa democracia ao longo dos últimos 4 anos. Agora, Gabi, não me parece razoável aceitar esse tipo de contrato, principalmente quando a gente sabe o que está em jogo aí. Fundamental essa sua fala, César. A gente tem que pontuar isso. Realmente, você falou aqui dos contratos, é esse número mesmo, eu estava fazendo a checagem, e só reforçando, né, esse escritório, ele assinou o contrato da Viviane de Moraes, né, com o Master, no valor de 3,6 milhões mensais. A gente está falando... Liberou o Heleno, então, o Beto? Eu vou dar uma olhada aqui. Então, vou só esperar a Gabi para terminar aqui esse comecinho da pauta, que eu achei bem importante trazer, e eu já vou colocar na tela. Tinha aquela validade de 3 anos e depois eles foram interrompidos, esses pagamentos. Mas é claro que esse valor chama muito atenção. Até o ICL, várias pessoas do ICL, né, vários repórteres consultaram também advogados para ver qual é a média que se contrata ali, e o valor é realmente acima do que é o usual. Até você falou também sobre a Viviane, né, o escritório, na verdade. Eu queria aproveitar para reforçar aqui, tem alguns comentários no chat, né, não tem um impedimento legal para que os familiares dos magistrados atuem em causas no STF, só que tem um entendimento, né, de que um ministro não pode julgar causas dos parentes dele. Então,
aquele que se julgar amigo, enfim, até o inimigo tem que se de um parente, né? para o escritório tem aqui uma também, parte, a Mulher de Moraes defende gigantes Moraes, da saúde, né, o nome do e educação em ações no STF. Então tá aqui, Viviane Bart atuou em 31 casos no Supremo até hoje, e 21 deles foi após o marido ter sido nomeado ministro do STF. Então, só para a gente saber esse dado, e para nós também ilustrarmos um pouco mais desse assunto, porque esse assunto acabou hoje dando um pouco de pano para manga, então não teve uma nota do Bacen com relação ao Galípolo e o Moraes, mas o que tem é que o Galípolo já se colocou à disposição para passar todas as informações sobre o Banco Master, então isso também é bastante relevante assim, para a gente saber. Então, vamos ver, acredito que ele vai ser convocado aí numa CPI, ou que também ele seja ouvido com relação a isso em breve. Mas o que a gente tem que estabelecer aqui são as conexões para que nós possamos entender o jogo, né? De repente, pode ter sido um pouco prematuro da Malu Gaspar ter falado, é uma questão de bastidor, do eu vi, do eu não estava lá, mas me contaram, então é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas como foi um dos assuntos do dia, eu falei, não, eu preciso trazer da maneira que foi colocada na imprensa, que foi pela Malu Gaspar, dizendo que rolou esse encontro, que teve essa iniciativa do Alexandre de Moraes. Eu acredito que o Alexandre de Moraes não se meteria nisso, assim como ele não se meteria na pele da dosimetria, porque ele não seria tão amador nesse sentido, então eu acho que pode ter sido um pouco falacioso, tá, da jornalista. E como eu sempre falo para vocês, não podemos esquecer de que existem muitos políticos envolvidos, muitos empresários envolvidos na questão do Banco Master. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é vinculado, relacionado a esse assunto, tá? Então, eu não estou passando pano. Eu acho que realmente a investigação ela precisa andar um pouco mais para a gente poder entender quem realmente está envolvido. Então, o Malu disse que ouviu do próprio Galípolo. Então, eu acho bastante difícil. Eu vou falar por quê. O Galípolo, ele já escreveu livro com o Luiz Gonzaga Beluso, que enfim, é um grande economista do nosso país, já foi das equipes econômicas nos anos 80, final dos anos 80. Não vou lembrar aqui agora, inclusive um beijo, adoro ele, já várias vezes foi lá no DCM com a gente. Foi presidente do Palmeiras. Então, eu amo o Beluso de paixão. Então, ele já escreveu sobre economia com Luiz Gonzaga Beluso, mas o Galípolo, ele é um cara muito articulado, tá? Ele é um cara muito articulado. E ele articula muito bem no meio político e no meio financeiro. Foi o que eu ouvi quando ele foi nomeado presidente do Banco Central, porque eu tenho um irmão economista. Então, meu irmão é extrema-direita, mas, assim, eu sempre... Que varmeiro, o quê? Varmengo. Então, assim, eu sempre, quando acontece uma mudança importante no Banco Central e tudo mais, eu procuro a opinião dele, procuro as opiniões nas mídias. As mídias tratam o Galípolo como um cara simplesmente articulado, que não é nem de um lado e nem de outro. Para aqueles que são do mercado financeiro, eles acham que o Galípolo tem posicionamentos mais progressistas. A gente aqui não acha isso, porque as taxas estão muito altas ainda. Então, ele fala que é uma questão... eu pego alguns vídeos dele, então, que as taxas de juros... o Banco Central ele tem que ser conservador para que a inflação seja controlada. Agora que se a inflação continua, ela está num controle, eles não querem diminuir essa taxa para que não aconteça o que estava acontecendo antes, o descontrole inflacionário, que muitos de nós aqui viveram isso no final dos anos 80. Eu cheguei a viver isso também, mas eu não sei.
Eu não sei se o Galípolo compraria essa briga, entendeu? Então, eu acho que algumas mídias progressistas hoje fizeram essa crítica, o Kiko Nogueira, do DCM, fez essa crítica, o Vitor Panchorra fez essa crítica, todos eles acham que foi um pouco primário o comentário que ela fez. Eles são comunicadores, jornalistas muito mais experientes que eu. Eu acho que precisa ter um certo lastro para falar isso, ainda mais nesse momento. Então, eu acho que nós precisamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, ver se realmente mais alguém comenta desse encontro que teria acontecido, tá? Vamos ver, entendeu? Eu acredito que a Viviane Moraes pode ter conversado com o Galípolo. Ela eu acredito. Agora, o Alexandre de Moraes eu não acredito. Eu, Indiana, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!